aquele friozinho bom, né? Pra gente ficar em casa conferindo todas as atrações do Mulheres de hoje. Aliás, falando em atrações, em informações importantes pra gente, que tal conhecer um pouco mais a respeito da vida dos golfinhos? Por isso, o convidado de agora é o Edris Queiroz, que é biólogo marinho. Tudo bem? Regiane? Seja bem-vindo, tudo jóia? Tudo bem. Olha, tá aí uma coisa bem interessante, né? A questão dessa interação que o ser humano tem com os golfinhos. É verdade que eles são considerados os cães do mar? Justamente por essa interação que a gente consegue ter com eles? É assim, é muito legal, assim, a gente tem muita coisa aqui para estar falando de golfinhos. É claro que não vai dar para estar, né, olha essas imagens bonitas. Tudo. E assim, realmente eles são conhecidos como os cães do mar, os protetores, né? Só que antes da gente falar disso, é interessante a gente conhecer um pouquinho da história deles e da necessidade de preservar, né? Eu estava até agora há pouco, passou uma propaganda do ômega 3 e assim, às vezes a gente pergunta o que tem a ver, né, ômega 3 com golfinhos, né? Então assim, uma coisa bem interessante é assim, as pessoas acham que os golfinhos são peixes e na realidade eles não são peixes, eles são mamíferos, e não mamíferos marinhos também, eles são mamíferos aquáticos, que é uma espécie que a gente pode encontrar tanto na água salgada quanto na água doce também. Por isso que eles não são considerados só do mar. Isso, os golfinhos, as baleias, né, a gente pode encontrar nos dois ambientes. Tá? Agora, o que acontecia? Antigamente se achava que os golfinhos eram peixes, né, e que eles tinham uma concentração muito grande de ômega 3. E aí começou a se pescar muito além da gordura que eles tinham. Eles comiam esses animais achando que eles tinham essa concentração grande. Isso é muito comum na Ásia, né? Muito comum. E na realidade eles não têm, porque eles não são peixes, eles são mamíferos, né? Então eles não têm ômega 3? Não, eles têm uma quantidade muito baixa, né? Mas não para se fazer essa matança toda e acabar comendo. Não justifica, né? E outra coisa é que assim, era muito usado nessa caça predatória de baleias e golfinhos para se transformar em ração animal, principalmente para cachorro e gato. Então eles quase chegaram à extinção, graças a leis ambientais eles acabaram sendo protegidos, principalmente na costa brasileira, o que não ocorre ainda totalmente na Ásia, né? O Japão ainda tem liberação para pescar golfinhos e eles continuam fazendo isso. E isso é feito em uma determinada época do ano, né? É assim, em determinados momentos, em determinadas partes do planeta, eles estão em concentração maior. O que acontece? Como os oceanos são muito grandes, eles não caçam lá na costa deles. Aí eles vêm para outras costas caçar. Então eles vêm aqui no Brasil, no Chile, no Peru. É uma cena muito triste, né? Quando a gente vê essa cena, aquele mar vermelho. Acho que muitas pessoas já tiveram a oportunidade de ver essa cena, desse momento, dessa matança dos golfinhos aí, promovida muitas vezes por essas pessoas que fazem consumo da carne do golfinho. É uma cena triste, porque é um animal realmente que, assim como a gente fala, que é o cachorrinho do mar, pela obediência, por tudo que ele consegue de interação com o ser humano, é uma cena muito triste, né? Deixa muito triste. E a gente vê coisas assim alarmantes acontecendo ainda. Existe uma imagem muito interessante rodando na internet, as pessoas estão até assistindo, está tendo aí uma quantidade de acessos muito grande, e a imagem vai contar bastante pra gente do que ela quer dizer. Os golfinhos, eles vão até a costa e acabam encalhando. E as pessoas vão lá tentar ajudar para que eles voltem ao mar. Por que isso acontece? Muita gente interpretou isso como uma tentativa de suicídio dos golfinhos. O que está acontecendo aí? Vamos passar o vídeo, né, para a gente estar analisando o que está acontecendo aqui. Nesse caso, eles não estão fazendo nenhum suicídio coletivo, tá? O que acontece é o seguinte... araquiri. O que aconteceu aqui é o seguinte, esse episódio aconteceu em Arraial do Cabo, numa praia conhecida como Prainha, né? É um local de insurgência, ou seja, onde ocorre uma concentração muito grande de peixes, principalmente sardinhas, né? Porque elas vêm buscar alimento ali, as sardinhas, e os golfinhos, o que acontece com eles? Eles se alimentam das sardinhas. Nesse caso aqui, bem típico, o que aconteceu, o cardume, né, de golfinhos, ele estava atrás de um cardume de sardinhas. Que veio muito próximo da praia. Que veio muito próximo da praia. Na realidade, eles estavam pescando. Tá? Eles só estavam fazendo isso. Mas eles acabaram encalhando. Sim, porque nessa região, nessa praia, o relevo dela é acidentado. O líder, com certeza, ele se desorientou, seguiu muito próximo da praia e aí, o que aconteceu? As ondas começaram a trazer eles, eles acabaram... todo mundo numa fria, literalmente. Isso. E o que acontece? Às vezes uma quantidade pequena deles, que acontece nisso, consegue vir encalhar. Só que os golfinhos, eles têm cooperação entre eles, para a vida toda. Se eles veem
um em perigo, os outros querem ajudar. Entendi. Então, os outros vieram atrás para estar ajudando também. Acabaram se colocando em perigo também. Acabaram se colocando. Que geralmente... isso não acontece com frequência, vai depender muito do relevo, que assim, são muitas causas para os golfinhos se encalharem. Existem aí mais de 7, 8 hipóteses que podem levar aos encalhes, tá? Nesse caso aqui, o que a gente está vendo? A ação das pessoas ali na hora, no momento, foi uma coisa correta, mas isso é o que nunca se deve fazer. É mesmo? Por quê? Porque a gente pensar o seguinte, primeiro você precisa saber qual o tipo de encalhe, o que aconteceu. Se é um animal doente, ele pode estar com riscos de bactéria, vírus. Infectar outros. Ele pode infectar uma pessoa. Ah, tem razão. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nesse caso aqui dessa imagem... É que a imagem foi muito curiosa, eles chegaram todos de uma vez, as pessoas acompanharam isso, né? É normal, as pessoas, para esse caso, elas tomaram a atitude correta. E é interessante a gente avaliar a atitude das pessoas, porque normalmente a interferência do ser humano na natureza é negativa. A gente vê o homem fazendo o quê? Destruindo, desmatando, tirando os animais do seu habitat natural, levando para cidades, vendendo, tráfico, enfim, uma série de coisas. E aqui nesse caso são as pessoas se juntando para justamente ajudar. Então aqui a influência foi totalmente positiva. Foi positiva sim. Agora, o que acontece é o seguinte, algumas técnicas que eles usaram não é as mais recomendadas. Eu estou vendo que eles estão puxando, então, será que a partir eles do não momento estão machucando? que você puxa pela cauda, você pode estar matando o animal ou provocando ainda sérios problemas para ele. Se eles não tivessem na área de arrebentação aqui, na água, se você puxasse, você poderia machucar o animal. Porque eles são pesados. Quanto pesa um golfinho? 80, 90 quilos. Nossa, por aí. Nossa, levantando um homem, né? Muito mesmo. Então, no caso... por uma perna, se eu pelo pé, vamos supor, né? No caso aqui, eles agiram corretamente. Tá. Né? Porque eles estavam ali na área de flutuação, conseguiram puxar e ajudaram eles a voltar para o mar. Mas quanto tempo os golfinhos conseguiriam ficar esperando até que a ajuda especializada chegasse? Quanto tempo eles conseguem ficar fora da água? Então, é assim, as pessoas, às vezes, eu li muito sobre isso, falei com alguns amigos cientistas lá no Rio, né? O que acontece, assim, as pessoas acham que, assim, que o golfinho é um peixe. E aí, se ele sai fora da água, ele vai morrer imediatamente. Não é isso que acontece. Ele é um mamífero, como nós, respira por pulmões, então ele consegue sobreviver fora d'água um bom tempo. Um bom tempo, algumas horas? Algumas horas, até chegar um socorro especializado. Tá. O que acontece é assim, às vezes agrupa muitas pessoas em volta, então a irradiação solar pode prejudicar, então o correto é você cobrir, né? Só que tem que tomar mais alguns cuidados, porque assim, a gente pensa assim, o golfinho, ele não tem nariz, ele não respira igual a gente. Então, na hora de cobrir, você não pode, por exemplo, cobri-lo por cima. Apesar da gente achar que aquele bicão é o focinho. Isso, né? Na realidade, ele tem um orifício, né, em cima da cabeça, que é por onde ele respira. Tá? Então, nesse momento, a gente não pode tampar ali, senão você está tampando o local que ele respira. Tá. Aí ele pode morrer por falta de oxigênio, por falta de respiração, tá? Tá. Então a gente vê bem em casa aqui, o que muitas vezes faz, isso não era um suicídio coletivo, porque eles mesmo estão tentando voltar para o mar, né? Porque seria uma atitude inexplicável daí, né? Tem que estudar um pouco o comportamento dos golfinhos para entender por que eles fariam uma coisa dessa. Então, a gente tem algumas hipóteses, que são aquelas assim de origem do próprio animal e outras de interferência do homem. Né? Os golfinhos, eles têm na cabeça uma substância que chama magnetita, como se fosse um cristal de rocha. Então, eles conseguem se mover pelo campo magnético da Terra. E, às vezes, quando sofre alguma interferência, eles podem, às vezes, se desorientar e acabar levando a esse encalhe. E se isso acontece com o líder, se ele encalhar, todos os outros... Todo mundo vai encalhar também. Todos Entendi. esses... Me diz uma coisa, os golfinhos, em algum momento, eles podem ser agressivos e atacar até o homem? Antes de responder, eu dou um recadinho e já volto. Pode ser? Pode, então tá jóia. Eu volto já mesmo porque tem mais imagens interessantes a respeito dos golfinhos para você acompanhar aqui no programa de hoje ainda. Voltando a falar dos golfinhos, eu deixei uma pergunta no ar aqui pro Edris. É verdade que eles podem atacar a gente? Existe aí um momento em que eles podem se sentir ameaçados para ter uma atitude dessa? É assim, entendeu? Os golfinhos, assim, por mais sociáveis que eles sejam, né? Como qualquer animal, é um animal silvestre, né? Então não dá para a gente ter uma relação assim de irmão, de pai para filho com golfinhos, né? É uma coisa que fascina muito as pessoas, tá? E isso já vem até da origem do nome do golfinho, né?
que na realidade, se a gente pensar, golfinho vem do inglês, que é dolphin, que significa em grego ventre. Então, é o início da vida. Ai, que legal, né? eu sabia. Então, e as pessoas já adoram os golfinhos desde da época da antiguidade, da mitologia grega, tudo isso, né? E muitas pessoas têm essa vontade, esse sonho de mergulhar com os golfinhos, só que isso tem que ser feito com segurança nos lugares que tem golfinhos que já estão acostumados com os seres humanos, né? É, isso mesmo. Então, assim, tudo que a gente tem que fazer na natureza, principalmente se a gente não conhece o hábito do animal, tudo a gente tem que fazer acompanhado. Aqueles mergulhos em aquários com golfinhos, né? São coisas muito bacanas, mas tem que estar acompanhado por profissionais especializados. Né? Olha, essa imagem que a gente está vendo aqui é de um ataque de uma orca. Olha só que imagem impressionante. Isso foi um caso que aconteceu há pouco tempo lá nos Estados Unidos, num aquário, né? Onde a treinadora tinha o costume de estar mergulhando com a orca, que as pessoas chamam de baleia assassina, né? Na realidade, a orca não é baleia, né? A orca é um golfinho, né? Um golfinho bem grande, né? E assim, por ela ter essas características de ser bem carnívora, né? E se alimentar de outras espécies de golfinhos, ela se alimenta até de tubarões e principalmente de outras baleias, ela acaba sendo chamada de baleia assassina. Mas é um animal que não tem assim um controle. Por mais sociável que ele seja, em determinado momento ele pode ter se tornar as atitudes agressivo. menos Imagina inesperadas. que essa pessoa estava muito acostumada a lidar com ela e mesmo ela já assim cuidava dela há mais de 10 anos. E ela, assim, num momento que não se sabe explicar o porquê, acabou arrastando a treinadora para o fundo do parque aquático e ela acabou morrendo. Quer dizer, então, que o nome de orca, baleia assassina, está completamente errado. Porque primeiro que não é baleia, segundo que ela também não é assassina. Ela só vai atacar, bom, nesse caso está inexplicado, mas normalmente ela não tem o costume de atacar seres humanos na natureza. É verdade, é assim, é porque a gente faz uma confusão muito grande com esses animais, até por não ter um conhecimento mais científico, mais específico. Que na realidade, boto, golfinho, toninha, e outras espécies, é tudo a mesma coisa. Tudo da mesma família. Tudo da mesma família, acaba sendo tudo golfinho. Você trouxe aqui algumas opções, inclusive do crânio, né, da alçada do golfinho? Isso, eu trouxe aqui um crânio de um golfinho para a gente ter uma ideia, né? Até porque as pessoas falam o tempo inteiro que os golfinhos falam, né? E na realidade eles nem possuem cordas vocais. Da onde vem aquele som que eles emitem? O que acontece é o seguinte, se a gente pensar, a gente tem aqui um crânio, né? Se a gente tem o corpo dele, ele tem um órgão aqui na frente do crânio que chama melão. É uma substância... Melão, isso. É uma substância gelatinosa, é como se fosse uma bexiga. Tá? Então ele incha, né, ele incha esse órgão e aí aos pouquinhos ele vai soltando um ar que fica ali dentro e esse ar vai passando pelas partes nasais que tem aqui no crânio dele e começa a emitir esse som. Que interessante, como se a gente pegasse a bexiga e fosse esvaziando ela, espremendo o gargalo, como a gente faz. Então, quando a gente enche uma bexiga, vai soltando devagarinho, aquele barulho é o mesmo. Então as pessoas acham que os golfinhos estão falando. Eles possuem diversas formas de fazer esse som, se comunicar, né, entre eles. E esse som é muito legal, muito interessante, que é o mesmo que ele usa para se localizar nos oceanos, né? É assim que ele caça, né? Esse som é emitido, é como se fosse um sonar. Muito legal, mas uma coisa todo mundo sabe sobre os golfinhos, são animais extremamente inteligentes, porque eles são treináveis, né? E a gente vê isso aí nos shows, nos espetáculos, né? Principalmente fora do Brasil, né? Que tem isso em grande escala. Edris Queiroz, biólogo marinho, deixa eu agradecer a presença aqui. Curiosidades interessantíssimas a respeito da vida deles, viu? Obrigada por ter vindo aqui. Vou deixar aqui o telefone para contato, 0 operadora 11 9626 9411. 9626 9411. Obrigada mais uma vez. Só antes de... O pessoal em Salvador me pediu hoje, falou, olha, a gente vê o programa Mulheres lá e pediu para você mandar um abraço, o Johan, o Cauã, o Luca, eles estão lá de carteirinha. Claro que eu mando, olha, grande beijo para vocês, obrigada pela audiência, Johan, Cauã e Luca. Beijo, viu? Obrigada pela audiência, com certeza, por ter acompanhado Mulheres aí tanto tempo. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Até.